3 de março, dia de São Marino e Santo Astério, mártires do século III. São Marino, ele era um oficial romano, mas sobretudo cristão. Já tinha feito seu caminhar de um encontro com Cristo e de um aprofundamento constante, batizado, membro da igreja, mas ali no Império não era tão reconhecido como cristão, nem era possível uma evangelização assim tão aberta, mas com a sua vida, com seu estilo de vida, com seu jeito profissional de ser, ele comunicava a verdade e o amor. Oficial, e era cogitado para ocupar uma posição chave, que era o quê? Um centurião romano em Cesareia, na Palestina. Mas existiam outros que também queriam esse cargo. E sabiam que ele era cristão. Então, um deles levantou uma lei antiga de que para assumir o ser centurião, antes era preciso sacrificar aos deuses. E imediatamente, aquele oficial cristão, aquele cristão oficial, revelou-se, então, publicamente, diante das autoridades, que ele não podia fazer isto. Ele professou a sua fé. E pela importância, pela admiração que muitos tinham dele, não prenderam-no e já levaram ele para o martírio, não. Deram 3 horas para que ele escolhesse entre o apostatar da fé ou a morte. E ele saiu do pretório, se encontrou com um bispo, Teutécno, que o conhecia, que o admirava, que rezava por ele. Eram próximos, se dirigiram a uma igreja, podemos assim dizer. E esse bispo o confrontou, apresentando o Evangelho e também uma espada. O que ele escolhia. Claro, motivando a escolher a palavra de Deus, mas Marino livremente abraçou o Evangelho. Então, aquele bispo o fortaleceu, dizendo que ele pedisse muito a graça de Deus para perseverar naquela escolha, para que ele colhesse as promessas do Santo Evangelho. E foi. Passado as 3 horas, as autoridades quiseram ouvir Marino, achando até que ele ia apostatar da fé, mas não, ele permaneceu fiel. Por amor a Cristo, por amor à sua igreja, pela evangelização daqueles, ele acabou sendo degolado. Isto no ano de 260. De repente, Astério se aproximou do corpo e cobriu com uma capa e foi enterrá-lo, sabendo que isso também poderia levá-lo ao martírio. Foi o que aconteceu. E chega nos dados que este Astério teria sido um senador romano. Mas independente do cargo, o essencial aqui para nós é o testemunho desses 2 grandes santos que nos convidam hoje a evangelizarmos a partir da nossa vida e em todos os lugares da sociedade. E quando for preciso, nunca renunciarmos publicamente à nossa fé, mesmo que o martírio nos espere. Santos Marino e Astério, rogai por nós. O Senhor é bondoso
e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Quantos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. 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 Naquele tempo, vieram contar a Jesus que Pilatos mandara derramar o sangue de certos galileus, juntamente com o das vítimas que imolavam. Jesus respondeu-lhes: julgais que, por terem sofrido tal castigo, esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 homens que a torre de Siloé, ao cair, atingiu e matou, julgais que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos arrependerdes, morrereis todos de modo semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar frutos nesta figueira, e não os encontro. Deves cortá-la, porque há de estar ela a ocupar inutilmente a terra. Mas o vinhateiro respondeu-lhe:
Senhor, deixa-a ficar ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar frutos. Se não der, mandá-la a escortar no próximo ano. Nós estamos celebrando o terceiro domingo do tempo da Quaresma, esse tempo de conversão e de mudança de vida, esse tempo de preparação para o grande evento da nossa fé, que é a Páscoa. E nós vamos proclamar o Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Nesse tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus tomou a palavra e lhes pergunta: pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por terem sido tratados desse modo? Não, digo-vos eu, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os demais habitantes de Jerusalém? Não, digo-vos eu, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Disse-lhes também esta comparação: um homem havia plantado uma figueira na sua vinha, e indo buscar frutos, não o achou. Disse ao viticultor: eis que há 3 anos venho procurando fruto nesta figueira e não o acho. Corta, para que ainda ocupa inutilmente o terreno? Mas o viticultor respondeu: Senhor, deixa ainda esse ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez, depois disso, dê fruto, caso contrário, cortá-la-á. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vivendo esse momento, esse tempo da Quaresma, nós somos convidados a olhar para a nossa vida e olhar para o mundo, diante de tantas aflições que acontecem, diante de tantas catástrofes naturais ou mesmo tragédias provocadas pelo homem, e às vezes nós nos perguntamos: por que tudo isso acontece? Por que Deus permite tragédias na vida humana? Experimentamos uma trágica notícia recente, vinda do Haiti, onde milhares de pessoas vítimas de um terremoto vieram a morrer, e tantas outras sofrem até agora pela necessidade, pelas deficiências, pela estrutura mesmo que ficou arrasada do seu país, e contam com a solidariedade de todos os povos. Nós, às vezes, trazemos no coração uma grande dúvida: por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Algumas pessoas levantam suposições nada humanas e nem mesmo cristãs, simplesmente porque eram mais pecadores, porque lá se praticava o voodoo e coisas desse tipo. Mas Deus não julga o homem dessa maneira. Em todos os lugares existem homens pecadores, em todos os lugares a voz do Senhor ressoa para nos convidar à conversão. O que Jesus nos diz é: estejam preparados, porque a qualquer momento pode acontecer algo na nossa vida, algo em que nós não esperamos. Pode ser uma tragédia, pode ser um acidente, pode ser, enfim, o curso natural da própria vida. Mas para todos esses acontecimentos, eu devo estar preparado. E de que modo devo estar preparado? Vivendo uma vida de comunhão com Deus. E para isso a palavra de Deus vai nos dizer: arrependei-vos, mudai de vida, mudai o vosso proceder, mudai o vosso coração. E nos conta o Evangelho também dessa figueira estéril. O viticultor havia plantado esta figueira e procurava frutos nela há 3 anos, e ela nada produzia. Por fim ele decide: vou cortá-la. Até que lhe diz o viticultor: não, deixa mais um ano, vamos adubar e vamos ver se ela produz fruto. A paciência de Deus para conosco se dá da mesma maneira.
A paciência de Deus espera que cada um de nós possa também, obtendo esse tempo, se converter, mudar de vida. Nós não precisamos esperar uma tragédia para sentirmos-nos tocados. Nós precisamos sim encontrar um coração arrependido e voltar-se inteiramente para o Senhor. Por isso, nesse tempo da Quaresma, cada um de nós deve sentir-se como essa figueira estéril. Não estamos produzindo o fruto que Deus espera. É preciso cavar ao redor, é preciso dar um tempo, é preciso adubar, é preciso colocar a graça de Deus em ação na nossa vida e deixar que o adubo, o fermento do seu Espírito gere em nós vida nova e nós possamos produzir frutos especiais, frutos que agradem ao Senhor. Ele espera ver a nossa vida produzindo frutos. Será que você já tem produzido frutos? Frutos de amor, frutos de perdão, frutos de solidariedade? Ou será que tantas vezes a nossa vida é uma figueira estéril, não produz nada? Ocupamos espaço, ocupamos o tempo, ocupamos a preocupação do agricultor, mas, no entanto, o Senhor nos dá esse tempo, tempo de mudança, tempo de conversão, tempo de Quaresma, para recomeçarmos uma vida nova, na oração, no jejum, na abstinência e, principalmente, na caridade. Por isso, peçamos ao Senhor a grande graça de que, uma vez adubados pelo seu amor, possamos hoje produzir o fruto que Ele espera de nós. E que o Senhor te abençoe.